quero fazer uma leitura bem rápida da palavra do Senhor. Está lá em Gênesis capítulo 30, versículo 1. Só a última frase do primeiro versículo do capítulo 30. Todos acharam? Já descansaram as pernas? Então vamos ler todos juntos. Será que é a mesma versão? Vamos todos juntos. Vou ler primeiro e vocês vão verificar onde se encontra e todos juntos vamos ler. Primeiro eu leio: dá-me filhos, senão morro. Vamos todos juntos? Dá-me filhos, senão morro. Amém? Aquela aqui preconizada espiritualmente de igreja. Vamos sentar. Bem, compete a mim falar sobre importantes avivamentos evangelísticos e panorama evangélico atual. Um assunto bem amplo, né? Nós vamos procurar resumir em 50 minutos, o pastor dizeu, né? 20 minutos, nós vamos tentar resumir isso aí, né? Então vamos fazer uma pequena introdução, depois nós vamos dividir o tema em importantes assuntos, importantes avivamentos evangelísticos. No tópico 2 nós vamos falar sobre o panorama evangélico atual e no final uma pequena conclusão, e principalmente nessa conclusão é que nós vamos tecer alguns comentários. Primeiramente, para nós falarmos de importantes avivamentos evangelísticos na Idade Moderna, nós temos que fazer uma análise rápida histórica desde a igreja primitiva, né? O evangelismo da igreja primitiva até a reforma. Nós podemos verificar o seguinte, que primeiramente na igreja primitiva o evangelismo era dividido ou evangelismo de massa ou evangelismo pessoal, né? Evangelismo de massa nas sinagogas, nas ruas, nas praças. Evangelismo pessoal, de casa em casa. Esse era feito o evangelismo da igreja primitiva. No segundo século começaram as controvérsias teológicas, né? Começaram aí os gnósticos, os agnósticos, o sabelianismo. Então todas essas contaminações começaram a adentrar na igreja. No terceiro século, grande incremento também da apostasia. E no quarto século, a apostasia amadurecida, né? A igreja virou uma igreja estatal e universal, absorveu deuses e liturgias pagãs. Então, a partir do quarto século, nós temos uma completa descaracterização da igreja primitiva. E a partir do quarto século, nós temos 1000 anos dessa forma, até a reforma. E aí veio a reforma com Martinho Lutero. Só que a reforma, ela fez uma volta ao exame da Bíblia. Ou seja, para que se mudasse tudo aquilo que foi perdido, se retornasse, não foi só na época da reforma, não foi só a reforma que fez isso. Porque a reforma deixou de contemplar, de examinar algumas coisas: escatologia, doutrina do Espírito Santo e principalmente evangelização, né? Então nós temos esse sentimento evangelístico já na Idade Moderna, ali no século XVIII. Nós temos ali com John Wesley na Inglaterra e George Whitefield nos Estados Unidos, que influenciaram William Carey na Índia. Foi o primeiro missionário que nós temos notícia, registro do primeiro homem que fez missões. Foi William Carey, ou Guilherme Carey, né? No século XIX, nós temos vários avivamentos evangelísticos em vários países. Eu não posso aqui citar a biografia ou os fatos ocorridos devido à premência de tempo. Vamos apenas citar Evans Roberts no País de Gales, Tato Coan na ilha do Havaí, nas ilhas do Havaí, Hudson Taylor na China, Charles Finney nos Estados Unidos, Moody na Inglaterra. No século XX nós temos Gunnar Wingren e Daniel Berger aqui no Brasil, e o evangelista que está vivo até hoje, né? O evangelho de massa, que é Billy Graham, nos Estados Unidos. Desses homens, primeiramente eu gostaria que vocês tinham acesso à internet, o nosso irmão falou, né, sobre o acesso à internet,
Facebook, Orkut, Messenger e outras, MSN, não é isso? Então, quando acessar a internet, vocês entram ali no site de busca, de procura, e cliquem e coloquem o nome desses homens ali, cada um deles, e procure ler a biografia deles. Veja que foi uma vida sem glamour, sem riqueza, sem poder humano, sofrimento, lágrimas, prisões, dor, tristeza e dificuldades. Isso permeou a vida desses homens. Pregar o Evangelho é uma coisa fácil, mas foi uma vida cheia de poder de Deus, cheia de vidas que foram alcançadas pela instrumentalidade desses homens, vidas transformadas, milhares e milhares, centenas de milhares, países inteiros, na época deles, foram avivados evangelisticamente, por causa da predisposição destes homens. Uma vez, um deles, chamado Charles Finney, um grande evangelista americano, ele disse o seguinte, numa frase dita por um homem que mudou a vida dele. E olha só que frase simples e interessante. Ele escutou bem assim, o homem dizia: Deus escolhe homens para fazer grandes obras. E ele ficou pensando naquela frase, porque a frase não dizia assim: Deus escolhe grandes homens, Deus escolhe homens especiais. Não, a frase dizia assim: Deus escolhe homens, ou pessoas, homens e mulheres, pessoas, para fazer grandes obras. As grandes obras eles fizeram sendo instrumento nas mãos de Deus, se colocando inteiramente a dispor do Senhor. Então, como sugestão, que eu também não tenho tempo de contar a vida de cada um e o que fizeram, faça essa leitura das biografias pela internet. Vocês vão se surpreender, são histórias maravilhosas, histórias tremendas, histórias que vão nos fazer refletir. E eu vou falar baixinho aqui, vão nos envergonhar bastante, vão nos deixar muito envergonhados por ver o que esses homens fizeram pelo Evangelho que nós estamos fazendo. Segundo tópico, ou melhor, nós falamos aqui sobre o primeiro tópico, vamos falar sobre o segundo tópico, panorama do Evangelho atual. Nós temos, eu falei daquele retorno, que não foi uma reforma, mas sim a partir do século XVIII, a forma de evangelização da igreja primitiva, mas nós utilizamos bastante uma só forma, que é o domínio absoluto do evangelismo em massa, ruas, praças, congressos, seminários, e predomínio dos audiovisuais, rádio, TV, cinemas, internet, a música, conforme falou Joseph, certo? Nós temos também um outro tipo de avistamento que veio do século XIX, entrando no século XX, principalmente as igrejas tradicionais, que é o evangelismo de alistamento. O que é o evangelismo de alistamento? Começou a ser usado no século XIX o convite a crianças para participarem de uma educação bíblica. Foi o início da nossa escola bíblica dominical, não é isso? Então se convidavam crianças, e através desse convite, crianças aprendiam a palavra do Senhor e com isso eram evangelizadas. Isso aí ampliou-se para o convite também de adultos para serem matriculados na escola bíblica dominical. Irmãos, uma observação é o seguinte: nossas escolas dominicais, elas deveriam ter matriculados não crentes. É uma forma de evangelismo. Às vezes eu já vi igrejas, meu pastor, que impediam que não crentes fossem matriculados na escola dominical. Não, isso aqui é para crentes divertido. Na escola dominical, aceita-se Jesus na escola dominical, é uma forma de evangelismo. Nós também temos como característica do panorama evangélico atual células ou grupos familiares, evangelização e ensino promovido nos lares, sem a supervisão pastoral. Eu fiz questão, como vocês estão ali, de sublinhar ensino promovido nos lares. Evangelização nos lares é importantíssimo. Agora,
Nós temos um outro tipo de evangelismo que eu entrei na internet para verificar, vi alguns e escreveram sobre, mas eu achei uma frase fantástica desse pastor Cid de Moraes Santos. É um pastor neopentecostal, de uma igreja neopentecostal, que escreveu, né, um artigo defendendo o evangelismo neopentecostal, porque era um evangelismo mais atualizado, mais próximo da pós-modernidade, da que a humanidade vivia. Ele diz bem assim: pedir às pessoas que se prejudiquem, aceitar Jesus é prejuízo, que se prejudiquem sem oferecer nada em troca, é inaceitável. Não vou fazer nenhum comentário. O nome do pastor, se vocês quiserem consultar na internet, todo o artigo que ele colocou é sobre, o nome do artigo é Evangelização Neopentecostal, pastor Cid de Moraes Santos, né? E o que ele diz que ele oferece? Ele oferece libertação, cura divina e prosperidade, né? Você ter Jesus, você tem isso. Ter Jesus é uma coisa ruim. Aí você tem que dar coisas boas, que é o quê? Libertação, cura divina e prosperidade. Eu só posso entender dessa forma. Então isso aqui eu nem quero fazer comentário, porque, pelo amor de Deus, né? Está totalmente fora do processo. E evangelização pessoal, como regra fundamental para a evangelização, hoje em dia é quase nulo. Hoje em dia, a evangelização pessoal feita na instituição chamada igreja, certo? De Cristo Jesus, essa evangelização, como ela é sendo normativa, ela é quase nula, né? Concluímos, né? Foi rápido, estava tudo no terceiro, mas essa conclusão é que é louca. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês pensassem, o que eu vou dizer: nos grandes avivamentos evangelísticos do passado, haviam grandes multidões atraídas para ouvir a palavra de Deus, a palavra ministrada. E após ouvirem a palavra ministrada, após estar presente durante a ministração, ela era ouvida com tremor, choros, soluços, clamores em alta voz, pedindo misericórdia. Havia em todos que estavam dentro do templo, no salão, ou na tenda, ou fora, na rua, uma convicção de pecado. Por isso que havia choros, clamores. Teve momentos que vários desses que foram citados ali disseram que tinham que parar de pregar, porque o clamor, o choro era muito alto. E isso não é capacidade do pregador, isso é poder de Deus, isso é atuação do Espírito Santo. Não é o pregador que prega e que comove corações, é o Espírito Santo que fala às almas, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso nós temos que ter hoje, para podermos dizer que estamos passando por um avivamento. Havia um envolvimento total da igreja no ganhar almas. Irmãos, é uma outra coisa que eu gostaria de falar rapidamente. Hoje nós estamos vivendo, nosso irmão Eli falou sobre isso, o envolvimento da igreja, mas nós estamos observando hoje, preste bem atenção no que eu estou dizendo, nós estamos vivendo um envolvimento compartimentado do povo